Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero lhe contar a minha história da meia-noite. Tudo tem início em meados daqueles anos 70, era mais ou menos 1974. Eu saía com o meu pai, com a minha mãe, mais a minha irmã, a Maria das Graças. Eu sou Maria José e ela é das Graças. Eu tinha mais ou menos na época uns 6 anos e a Maria das Graças 1 ano e meio menos do que eu. Íamos no carro com a mamãe e com o papai, saímos de Corumbataí do Sul, lá no Paranazão, que era o lugar que nós morávamos, e nós íamos até Piabiru. Piabiru era onde morava minha avó. E eu me lembro que na estrada em que nós pegávamos, na beira da estrada, meu pai sempre via uma igreja toda feita em madeira. Eu me lembro que essa madeira estava pintada num tom de rosa claro. A igreja era bonita, sabe? Uma igreja assim, abandonada, mas bonita. Tinha uma torre alta. O campanário dos sinos, o lugar do sino. Não tinha sino. Não havia sino. Meu pai, inclusive, dizia que os sinos tinham sido levados, tinham sido roubados, porque aquilo deve valer um bom dinheiro, sinos grandes, em bronze. E aí o papai contava uma história que eu ficava vidrada, ficava atenta demais. Meu pai comentava com a minha mãe, comigo, eu que tinha meus 6 aninhos, e a minha irmãzinha das Graças também acabava ouvindo a história. Meu pai dizia que aquela igreja era mal assombrada, porque dentro daquela igreja havia sido sepultado um padre, segundo ele, um padre alemão, que não aprendeu a língua portuguesa. E ele insistia em celebrar as missas em alemão. E segundo o papai me contava, esse padre, falando a língua alemã, ele queria que os fiéis brasileiros acompanhassem as suas homilias, as suas pregações, e queria que eles entendessem o idioma deles, que o padre era ruim. Vivia com uma palmatória na mão, batendo nas mãos, especialmente de crianças, adolescentes. Segundo o papai, chegou a bater até na mão de pessoas adultas. E esse padre alemão acabou fundando essa igreja, e quando ele morreu, ali ele quis ser sepultado. E depois que ele foi sepultado ali, papai contava que ninguém mais conseguia entrar naquela igreja. Eu ficava impressionada. Também eu, com 6 anos, eu ficava impressionada com essa história. A minha irmã, Maria das Graças, também. E assim era toda vez, sabe? Que nós saímos de Corumbataí do Sul, destino à casa da minha avó em Piabiru, que a história era repetida e contada pelos meus pais, especialmente pelo meu pai, se bem que a minha mãe também participava da conversa. E o tempo assim foi passando. O tempo foi passando, foi correndo. Isso por volta de 1974. Eu tinha, nessa época, mais ou menos os meus 6 aninhos de idade.
14 anos depois disso tudo, eu já era uma mulher de 20 anos, ou se preferirem, uma moça de 20 anos, me tornei professora e eu continuava fazendo aquele trecho. Vocês acreditam que a igreja ainda estava lá? A igreja estava lá. A igreja em madeira, mais abandonada do que nunca, estava lá. Naquele dia, como a pista ali era simples, era uma mão que ia e uma mão que voltava, naquele dia, isso já 14 anos depois dessa história começada a ser contada pelo meu pai e pela minha mãe, eu ia para lecionar e de repente eu não tive condição de chegar na estrada porque um acidente havia acontecido. Era um acidente muito feio, segundo me contaram, porque estava distante do local onde eu estava, o acidente, a mais ou menos uns 1000 metros dali, 1 quilômetro de onde eu estava. Mas segundo chegou para mim a notícia, era de que um carro havia colidido à frente com um caminhão e tinha pessoa morta dentro desse carro. Diz que a coisa foi feia. E o trânsito estava totalmente parado, mas parado assim que eu estacionei, para vocês terem uma ideia, o meu carro no acostamento. Só que quando eu olho, eu vejo a igreja. A igreja estava distante de mim, mais ou menos uns 400 metros. E eu lembrei daquela história. Eu falei, mas não é possível. Será que aquelas histórias contadas pelo meu pai correspondiam à realidade? É uma igreja. É uma igreja abandonada, mas é uma igreja. E senti no coração aquela inspiração de me aproximar daquela igreja, de ir até aquela igreja. Eu estava sozinha. Apenas dentro do meu carro, a minha chamada para a classe, para a sala, as provas que eu tinha realizado, as provas já corrigidas que eu deveria devolver aos alunos naquele dia, isso tudo estava no meu carro. Deixei o carro trancado ali, vários outros carros foram parando, e eu fui a pé, eu fui caminhando, com uma vontade, sabe, de que alguém, de repente, viesse comigo também, né? Quando eu estou caminhando em direção à igreja abandonada, eis que eu vejo, sai assim da estrada uma moça também. E incrível, a moça, ela vinha paramentada como se fosse por uma missa. Eu fiquei impressionado, porque a moça veio assim até com um véu que cobria a cabeça. Sabe quando as pessoas antigamente se preparavam para ir a uma missa? De repente veio aquela moça assim, com aquele véu na cabeça. Eu fiquei feliz, porque, na verdade, quando eu me aproximava da igreja, eu não queria chegar lá sozinha, devido às histórias todas que eu sabia. E aquela moça seria para mim uma grande companhia. Eu fui me aproximando, mas quando eu cheguei na igreja, ela, lógico, toda abandonada, toda feita em madeira. A porta da igreja estava trancada. E eu pensei comigo, será que é verdade que aqui dentro está sepultado esse padre alemão, que meu pai contava a história, que rezava as missas na língua alemã? Aquela moça que eu tinha visto caminhar em direção à igreja, que vinha inclusive com véu, ela chegou onde eu estava. E não teve outro jeito, eu tive que cumprimentá-la, né? Feliz com a presença dela ali. Foi quando eu a cumprimentei, ela correspondeu, fazendo um afirmativo com a cabeça, e eu falei para ela, bonita igreja, né? Assim, para começar uma conversa, bonita igreja antiga, né? E eu queria contar para ela todos os detalhes que meu pai havia me contado. E a moça, quando ela tentou me responder, eu não consegui entender o que ela falava, mas eu entendi que ela se comunicava comigo na língua alemã. Meu Deus, nessa hora, quando eu vi que aquela moça se comunicava comigo na língua alemã, eu senti um arrepio todo correr o meu corpo. Lembrei exatamente do que dizia meu pai. Ali estava sepultado um padre que era considerado uma pessoa ruim, e ele celebrava as missas em alemão, exigindo que os fiéis aprendessem
a língua dele e vi que a moça falava em alemão. Eu não conseguia entender o que a moça havia dito. Então eu nessa hora, eu falei assim para ela, desculpa, mas em português, desculpa. Eu até do inglês eu sabia alguma coisinha, I am sorry, desculpa. Eu falei assim do inglês e eu vi que ela não entendeu o inglês. Eu falei no português mesmo, já que não entendia o meu inglês, também não vai entender o meu português, mas pelo menos eu não vou passar tanto ridículo. Eu falei para ela, desculpa, mas eu não entendi. E ela, a moça, ela abriu assim um meio sorriso e ela falou em português de maneira que eu pude entendê-la perfeitamente. Você não entende alemão? É isso? Fiquei feliz porque ela teria dito as primeiras palavras em alemão, mas ela falava perfeitamente o português. Eu fiquei feliz. Eu poderia me comunicar com ela. Ela corresponde com amabilidade, até com um sorriso, aquele meu cumprimento. E aí eu sabendo que ela entendia o que eu falava em português, e também agora eu sabia que poderia entendê-la na minha língua, eu disse para ela, eu falei para ela, olha, meu pai me contava que aqui, nessa igreja, no interior dela, está sepultado um padre. E ela, verdade, Padre Franz, o conheci. Não diga, eu achei estranho ela ter conhecido, porque eu olhando para a moça aparentava mais ou menos uns 30 anos de idade. Era impossível que ela tivesse conhecido aquele padre, porque pelas histórias narradas pelo meu pai, aquele padre tinha sido padre ali logo depois da Segunda Grande Guerra. Era mais ou menos 46, 47, o ano de 1950. Ela não podia ter conhecido o padre. A moça aparentava ter uns 30 anos, mas ela afirmou para mim de uma maneira convicta e repetiu, o conheci. Eu fiquei até com vergonha de corrigi-la e falei que tudo bem, eu estava pronta para saber um pouco mais da história. E ela começou a me contar. Padre Franz, ele ministrava as missas aqui. Ele era um alemão muito bonito, um alemão dos olhos azuis. Você acredita que eu, muito moça, na época, me apaixonei por ele? Eu ouvindo aquela história, mas obviamente que não dando crédito ao que eu estava escutando. Aquela moça não poderia ter conhecido aquele padre ser minha contemporânea. Nós tínhamos praticamente a mesma idade, tudo bem, ela devia ter uns 30 anos, eu tinha passado um pouquinho de 20, mas jamais ela teria tido a oportunidade de conhecer o padre e de ter se apaixonado pelo padre. Mas eu continuei escutando aquela história. Eu me apaixonei por ele. E eu disse, não diga. Digo. E ela começou a contar os detalhes. Que ela fora impedida de viver com ele o romance devido à Igreja Católica a qual ele pertencia, que impedia qualquer relacionamento entre um padre e uma mulher. Eu fiquei impressionada com o relato que ela fez. Cheguei a perguntar para ela, mas houve alguma proximidade entre vocês? Escondido, sim. Muito escondido, sim. Mas isso jamais poderia ser descoberto por alguém. Até que, lamentavelmente, ele veio a falecer. Foi um ataque fulminante do coração. E tal qual era o seu desejo, foi sepultado aí, na igreja. Não diga. Que história. Só que, obviamente, eu estava duvidando daquilo tudo, daquele relato. Como é que era possível uma moça de mais ou menos uns 30 anos ter vivido aquilo tudo com
um homem que viveu a sua, vamos chamar, juventude, mocidade, ali por volta dos anos 46, 47, no máximo, anos 50, comecinho dos anos 50. Era impossível diante de tudo que eu estou relatando para vocês. Foi quando eu ousei perguntar para aquela moça a idade dela. Desculpa, e qual é a sua idade? Bem, a idade com a qual você está habituada? Foi uma pergunta? Sim. Você quer saber a idade com a qual você está habituada? Sim, eu quero saber quanto... Eu pensei, será que ela não me entendeu? Eu quero saber quantos anos você tem. E ela então me respondeu, 80 anos. Não tinha o menor sentido a resposta. Ela era uma moça que aparentava ter 30. Como ela poderia ter 80? 80 anos? Você está brincando comigo. Não estou brincando. Eu estou falando a idade. Eu tenho 80 anos. A idade com a qual você está habituada. A essas alturas eu estava muito assustada com tudo que ela estava falando. Como é que era possível uma moça tão jovem, na aparência, contar 80 anos? Tudo bem que nós estávamos em 1988, já um tempo moderno, onde as pessoas poderiam até fazer uma cirurgia plástica, mas nada que pudesse disfarçar uma senhora de 80 numa moça de 30, que aparentasse 30 anos. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nisso. Foi quando eu vi que um pássaro preto, mais grande, até achei que talvez fosse um desses urubus que a gente vê. Era um pássaro grande, preto. Ele pousou na torre daquela igreja abandonada. E nessa hora, nesse instante, a moça olhou para mim, deu um sorriso e disse, eu agora vou me encontrar com ele. E foi nessa hora que me chamou a atenção o bater pesado daquelas asas naquele pássaro negro que voou e parecia se fazer acompanhar por alguma outra ave, que eu não consegui identificar qual era. Nem mesmo sequer eu soube qual era a ave de cor preta. Quando eu olhei em direção à mulher, não a vi mais. Meu Deus! Meu Deus! O que será? O que será que aconteceu comigo? Foi quando eu observei que eu estava mais ou menos distante da igreja, uns 15 metros e tanto. E vi quando a porta de entrada da igreja, que estava fechada com uma corrente, com um cadeado, a porta balançou. Era como se um vento, que eu não senti, na verdade, esse vento tivesse tocado a porta. Ela balançou. E foi nessa hora que eu comecei a entender que o que eu estava vivendo ali era sobrenatural. Fiz orações, voltei para o meu carro e fiquei impressionada com tudo que eu tinha vivido. Meu Deus! Ainda tive que esperar mais ou menos umas 2, 3 horas ali parada, até que tudo se resolveu e o trânsito foi liberado e nós passamos pelo carro acidentado que havia batido com um caminhão. E eu fiquei sabendo que, na verdade, quem dirigia era um rapaz era um motorista do carro, que conduzia dentro dele a sua avó. Na hora do acidente eu passei direto por tudo isso e fui para a escola na qual eu ministrava as minhas aulas. Mas depois esse acidente acabou sendo noticiado pelos jornais ali de toda aquela região. E quando eu olhei a foto da avó do rapaz que faleceu, o rapaz sobreviveu ao acidente, ele que dirigia. Mas quando eu vi a foto da avó do rapaz que faleceu no acidente, eu quase que desmaiei, eu perdi os sentidos, porque
exatamente a pessoa que eu tinha visto na igreja. Como assim? Se era a avó do rapaz, como é que você conseguiu identificar, já que a moça que você viu na igreja tinha por volta de 30 anos? Exatamente por isso. Porque na notícia, quando foram contar a história da moça, além de terem publicado uma foto mais atual da senhora de 80 anos, publicaram outras fotos daquela moça que durante muito tempo havia ajudado na divulgação da religião católica naquela região. Ela era considerada uma beata. Então, algumas fotos foram publicadas, inclusive uma foto de exatamente a idade com a qual ela me apareceu, por volta dos seus 30 anos. Eu fiquei impressionada. Nesse dia, então, eu tive a mais absoluta certeza que a história que era contada pelo meu pai e pela minha mãe era real. E pude comprovar que, de fato, ali, dentro daquela igreja, havia sido sepultado o padre que durante muito tempo celebrava suas missas ali. Era o padre Franz, o padre alemão. É de impressionar. Eu fiquei impressionada com tudo. Tais fatos se deram em 1988 e eu nunca mais os esqueci. Até hoje, até os dias atuais, ainda há resquícios dessa igreja. Não mais da forma como ela estava, na beira da estrada, ela continua lá, mas em ruínas totais. Mas continua lá. E todas as vezes que eu passo por ali, quando eu posso, eu paro o carro para fazer as minhas orações. Quando eu não posso, de noite, eu vou com o carro em velocidade diminuída. Se eu não estiver dirigindo, eu peço a alguém que esteja dirigindo para diminuir a velocidade, para que haja tempo de eu fazer as minhas orações no momento que passo por ali. Quando eu peço por aquela senhora, cujo nome eu não quero revelar aqui, e pelo padre. Essa história aconteceu comigo. Teve início em 1974, seu desfecho em 1988, quando eu tinha pouco mais de 20 anos e era professora. Se você gostou da minha história, manda o teu joinha curtindo-a. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa, será muito importante para o canal. Se não for pedir muito, eu gostaria que você também se tornasse membro do canal do Paulinho Boa Pessoa. Obrigado pelo carinho de todos e até o próximo relato.